O senhor mencionou a questão aí do combate ao crime organizado e também tem sido uma referência que o senhor sempre tem citado nas políticas de segurança pública, que é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se tornou uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Acho que, se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador? Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil? E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um isso-filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado. Ele aumentou as penas, ele colocou, né, algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as Forças Armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador. E aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador, num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco. Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito,